Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Chá, Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos onde o pessoal pode acompanhar, os shorts e os canais parceiros, dentre eles o Peter. E temos também aqui no YouTube, né? Tem o Ronaldo Coutinho, valeu, ou então aqui o Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. E antes de entrar, nós temos também aqui no Instagram, onde o pessoal pode vir aqui, clima.terra, clica aqui no grupo VIP e tem todas as informações de como é o serviço, se é Brasil, Sul do Brasil, cadastro, formas de pagamento, como a gente atualiza, enfim, todas as informações tem aqui no Instagram. É só a pessoa vir ali no clima.terra, clicar no grupo VIP. Ao Nordeste, notícia boa, imagem aqui do satélite, ó. Vamos até colocar aqui para tela cheia. Olha aqui a chuva aqui que já ocorreu no Piauí, começou a chover aqui ó, no oeste da Bahia, aqui partes da região próxima a Irecê, está começando aqui também, pode evoluir para uma chuva mais forte de hoje para amanhã. E aqui também, essa aqui é a imagem das 7 da noite do dia 20. Tu vê que estava aqui, ó, formando o núcleo. Às vezes isso aqui forma e acaba expandindo. De manhã cedo tinha formado aqui na tromba do elefante. Hoje choveu bem aqui no Maranhão, várias áreas do Piauí, oeste da Bahia, aqui a região central da Bahia também começou a ter pancadas, algumas áreas de Irecê, e aqui o norte de Minas. Vamos torcer para que venha mais chuva. Começou a dar sinais de melhora. E vindo aqui, ó, isso aqui é o mapa da semana passada e o de agora. Dá para ver aqui no norte do Brasil que teve algumas mudanças, né? Até aumentou um pouco a chuva aqui, ó, na parte sul do Pará, nessa parte aqui do Acre deu uma diminuída, em Rondônia ficou mais ou menos parecido, diminuiu aqui ó, nessa área centro-sul do Mato Grosso, melhorou um pouquinho de nada aqui no oeste do Mato Grosso do Sul, mas diminuiu aqui na parte norte. Goiás diminuiu, o Tocantins melhorou um pouquinho, a metade norte Tocantins, e diminuiu um pouquinho de nada aqui no sul. Nordeste e o sul a gente fala depois. Aqui na parte do Paraguai também, ó, melhorou no Paraguai, aqui norte da Argentina. Então, de maneira geral, ficou equilibrado. Aumentou num canto, diminuiu em outro, mas ficou mais ou menos sem muita alteração. Vai começar a diminuir aqui nessa região, porque nós estamos gradativamente indo para o período seco, que começa ali por final de abril, maio para frente. Aqui no total de chuva, mesma situação. Ó. Nós temos aqui o volume bom de chuva desde aqui dos países vizinhos até o litoral do Nordeste, manteve bem parecido, ó, sem muita alteração. Aqui praticamente sem muita alteração, diminuiu, claro, diminuiu um pouquinho de nada aqui no centro-norte do Tocantins, aqui no centro-sul, diminuiu de maneira mais incisiva aqui no sul do Mato Grosso, até porque está se aproximando do período seco. Mato Grosso do Sul também diminuiu, que é o normal, embora melhorou aqui na fronteira com o Paraguai e melhorou aqui no Paraguai. Quando a gente olha aqui para o período agora de 30 dias, de 20 de março a 19 de abril, tu vê que continua tendo um bom volume de chuva aqui no norte do país, principalmente aqui na foz do Amazonas e no oeste do Amazonas. Pegando aqui ó, os valores, tu vê que aqui ó, nessa área aqui de Lilás vai de 380 a 400 milímetros para cima. Dentro dessa área aqui, creme, começa em 240, mas 230 milímetros para cima. Então tu vê que chove bem aqui no Acre, Rondônia, norte do Mato Grosso, boa parte do Tocantins, toda essa região chove também razoavelmente bem ainda aqui em Goiás, aqui no Mato Grosso, mesmo na metade sul do Mato Grosso também ainda chove bem, sinal de que ainda vamos ter uma situação boa para o milho safrinha. Claro que essa chuva também não pode vir extremamente irregular, que não deve acontecer. Vai ter, vamos dizer assim, vai começar a ter nessa área aqui, ó, entre o Tocantins e o centro-oeste, vai começar a ter aqueles períodos maiores, 2, 3, 4 dias sem chuva, numa propriedade a chuva para por 3, 4, 5 dias, na outra é um pouquinho mais frequente, numa mesma fazenda chove mais num canto, chove menos no outro, começa gradualmente a irregularidade na chuva e aumentar gradualmente os espaços sem chuva, principalmente quando à medida que a gente for avançando para o miolo de abril para frente. Mas ainda tem um bom volume de chuva aqui no centro-oeste, Mato Grosso do Sul também, principalmente aqui a parte oeste, inclusive entre esse domingo, segunda-feira e semana que vem, começa a melhorar a chuva aqui nessa área do milho safrinha e no Paraguai também. E tem que vir, essa chuva agora do fim de semana não pode falhar. Os modelos ainda estão meio instáveis nesse sentido, mas vindo essa chuva entre domingo, segunda para frente, pode salvar muito milho safrinha de uma situação complicada do solo muito seco.
Mês de março, nessa região aqui, tem sido bastante ruim. Aqui ainda está numa situação até que boa. Aqui também começou a melhorar a chuva nessa parte leste e sudeste do Goiás, já melhorou bastante. Acho que foi hoje, se eu não me engano, hoje no final da tarde deu granizo ali na região de Goiânia, nessa quinta-feira, finalzinho do dia. E vamos agora para chuva total. Mesma coisa, ó. Nós temos aqui, ó, volumes grandes de chuva aqui na parte da região amazônica, indo até para o norte e do nordeste, bons volumes no Acre, no Rondônia. Aqui já começou a diminuir. Tu vê que em relação aos 30 dias, ó, vamos pegar aqui, tu vê que a mudança já é pequena, sinal de que à medida que for chegando o mês de maio, a segunda parte de abril para maio, a redução de chuva aqui começa a acentuar. É o normal também na região. O pessoal já sabe que da segunda parte de abril à primeira parte de maio, os dias de chuva caem de maneira bem acentuada. Mas ainda está indicando chuva. Goiás, Tocantins também, Mato Grosso do Sul ainda tem um bom volume de chuva, melhorou aqui no Paraguai, norte da Argentina. Então essa região aqui deu uma melhorada, continua ainda tendo uma boa chuva até o começo de maio. Então março e abril ainda tem uma boa chuva aqui. O outono vai seguir a característica normal aqui da região centro-oeste, gradualmente é a transição, principalmente abril. Abril é a transição, começa bem e vai terminando mais seco. E maio começa com uma outra chuvinha e depois vai terminando também mais seco. Já começa a ter, às vezes, aqueles processos de friagem por aqui, trazendo, às vezes, umas frentes frias que trazem uma chuva mais geral pela região durante 2 dias. Isso é bem provável que aconteça agora a partir de abril para frente. De vez em quando, os modelos colocam 1 ou 2 massas frias com mais intensidade, provocando alguma friagem nessa região aqui e também trazendo uma chuva mais geral. Se vir mais 1 ou 2 ali no mês de maio, está excelente. Eu acredito que o milho safrinha no Mato Grosso, aqui nessa região do Mato Grosso, parte de Goiás, vai ser numa situação muito boa. Preocupa um pouco mais aqui a irregularidade no Mato Grosso do Sul. E na Amazônia também a chuva está num volume muito bom, fazendo com que os rios terminem o final da estação chuvosa numa situação muito boa. As represas aqui também estão num quadro muito bom em termos de água. Quando a gente vem aqui especificamente para o Nordeste, nós temos a mesma comparação. Semana passada, essa semana. Olha aqui, ó, deu uma melhorada aqui no sul do Maranhão, melhorou um pouquinho de nada no Piauí, melhorou praticamente muito parecido aqui na Bahia, o oeste da Bahia ficou mais estável, começou a diminuir um pouquinho aqui na região de Irecê. Essa área aqui continua ainda ruim de chuva. Ó. Aqui a parte do Cisal, a região nordeste da Bahia, uma parte da região de Irecê, em cima da Chapada, aqui houve uma redução no volume de chuva. Aqui começa a ter um período de chuva agora, começou hoje e vai talvez aí em alguns dias com uma chuva melhor nessa parte oeste da Bahia. Os volumes de chuva são pequenos, quando a gente pega aqui, ó. Aqui sim, na região do Maranhão tem bons volumes de chuva, vão manter uma situação razoavelmente boa até o final do ciclo das culturas. No centro-norte Piauí, bons volumes de chuva, começou a melhorar aqui no centro-sul e oeste e extremo sul do Piauí. O Ceará, da metade do Ceará para o norte está bom, da metade para o sul começou a melhorar. Está longe do ideal, mas a chuva já está vindo. Tem bons volumes de chuva nessa parte sul. No Elefantinho também, tem dado pancadas mais isoladas, mas está começando a melhorar a chuva. Aqui no sertão da Paraíba também, mesma situação. Na região leste aqui, está começando aos poucos a melhorar a chuva. No sertão de Alagoas e Sergipe ainda não é para começar a chover bem, mas uma ou outra chuva já vai ter. Deve começar a melhorar à medida que for entrando ali em meados de abril para frente. E aqui, o que vier aqui é lucro. Para a agricultura está muito ruim, mas vai ajudar alguma coisa de mamona. Também aqui ajuda na parte cisternas, a parte da pecuária. Melhora um pouquinho aqui na região de Irecê, essa região aqui, ó, dá uma melhorada, aumenta um pouco a chuva. Já começou. Ontem teve alguma chuva perdida, hoje também já teve alguma chuva perdida, e pode ser que venha um pouquinho mais no fim de semana e semana que vem. Não é aquela Brastemp, mas ajuda. E aqui, na finalização da estação chuvosa, finalmente começou a voltar a chover. Pode até atrapalhar um pouco para quem estiver na colheita. Norte de Minas também tem alguma chuva e melhorou bastante aqui no Tocantins, comparando com o período passado. Ó. Aqui, ó, praticamente, uma discreta melhora, principalmente no centro-norte do estado. Aqui é que houve uma redução de chuva. Tomara que fique, pelo menos o que está indicando aqui, já ajudaria bastante. A Bahia esse ano realmente está ruim. Aqui vai começar o período agora
chuvoso logo, logo, a partir de abril para frente, começa a aumentar a chuva nessa região. Tanto que está aqui, ó, nos 45 dias, nós tivemos o quê? Pouca alteração nessa parte aqui. Aqui ó, no sul diminuiu um pouquinho a chuva em relação à rodada passada. No Piauí também reduziu um pouco. No extremo oeste da Bahia está muito parecido, diminuiu um pouquinho, mas é o normal. Na região aqui de Irecê melhorou, por incrível que pareça. E não melhorou, não, diminuiu aqui, ó. Aqui estava mais. Aqui deu uma diminuída, não é muita coisa, diminuiu aí 30 milímetros mais ou menos. E aqui praticamente ficou parecido, uma diminuição de 20 milímetros mais ou menos. E aqui também deu uma pequena diminuída nessa parte nordeste da Bahia. Em relação a esse período aqui, quando chega de 20 de março a 4 de maio, vai dar uma melhorada agora no final de março, começo de abril, dá uma pequena melhorada nessa área em termos de chuva, mas longe do ideal. E aqui começou a aumentar um pouco a chuva, ficou parecida com a vez passada. Então, pegando aqui, ó, pegando pelo litoral da Bahia, tem uns volumes melhores de chuva nessa parte leste da Bahia, no sudoeste da Bahia também, já não é o ideal, mas pelo menos está indicando alguma chuva nesse período, vai ter períodos mais longos, de um espaço maior entre uma chuva e outra. Na região de Irecê também, talvez agora entre esse fim de semana e semana que vem, seja um período um pouquinho melhor, depois volta a reduzir mais. Então começa aquela transição para o período seco de vez. Então já está ruim e vai entrar no período seco com pouca reserva d'água nenhuma na maioria do pessoal. Então foi uma seca, estava olhando os dados, tem regiões aqui que faz mais de 30, 40, 50 anos que não é tão seco nessa área aqui da Bahia. Aqui em cima da Chapada também, aqui vai começar o período chuvoso. Aqui ó, na parte do sertão de Alagoas e Sergipe também começa a melhorar a chuva. Boa parte dessa chuva vem agora, finalzinho, início de abril para frente. E aqui também começa a ter aumento de chuva nessa região. Na Paraíba vai ter pancada de chuva. As últimas chuvas que deram aqui nessa região da Paraíba já ajudaram bastante. Muitos açudes já dão uma enchida, açudes pequenos e médios. Também o solo já está mais úmido, melhorou bastante essa região da Bahia, da Paraíba. Essa área aqui de Pernambuco ainda está devendo bastante. A tendência é que melhore um pouco no final desse mês ou início de abril para frente, mas ainda longe do ideal, mas já começa a dar sinais de melhora nessa região. E aqui no Piauí também, só essa noite já tem chuva nessas áreas aqui, ó, não geral, mas já começa a ter. E uma discreta vantagem de ter alguma chuvinha, outra perdida aqui na região de Irecê, toda essa área aqui. Longe do ideal, mas pelo menos está vindo alguma chuva entre esse fim de semana até o finalzinho do mês. Vamos torcer. E aqui na parte norte, bons volumes de chuva no centro-norte do Maranhão, no centro-norte do Piauí, a metade norte aqui do Ceará, o Elefantinho, oeste da Paraíba. Teve um açude aqui de um grupo que a gente estava comentando que sangrou, já fazia um bom tempo que não sangrava, e tem um outro que não sangra desde 2004, na região de Itauá, que pode sangrar nos próximos dias ou até o finalzinho de março, início de abril para frente. Então, da metade do Ceará para cima, a situação está bem melhor. Da metade para baixo, está começando a aparecer a chuva. Longe do ideal, mas melhorando. E o Elefantinho também. O Elefantinho, a Paraíba, está melhorando gradativamente. Pior situação, sem sombra de dúvida, é essa região aqui da Bahia. A área de Irecê, partes do sudoeste da Bahia, em cima da Chapada, indo aqui para o nordeste da Bahia. Essa região aqui está muito ruim. Até tem chuva, mas longe do que precisa. No sul também temos diferença, ó. Em relação à rodada passada, melhorou os 30 dias e melhorou bem os 46 dias. Então não dá para reclamar aqui no sul. Vamos começar a ter uma recuperação. Essa semana que vem já começa a ter, domingo já pode ter chuva nessa área do Rio Grande do Sul, Ponte Santa Catarina, Noroeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai, e está indicando que semana que vem vai ser uma semana melhor de chuva. Se realmente confirmar o que está indicando, vai ajudar bastante. Para muitos já é tarde, mas a chuva da semana que vem ajuda em algumas lavouras tardias e ajuda também na implantação das pastagens de inverno e no milho safrinha, e claro, para quem tem hortas comerciais, quem tem lavouras de fumo que está plantando, colhendo, replantando, enfim, tudo isso vai ajudar e a melhorar a qualidade do ar. Aqui vai começar a melhorar nessa região aqui o volume de chuva a partir de domingo, segunda. Tu vê que os próximos 30 dias, até o dia 19 de abril, ele coloca um volume razoável de chuva aqui, principalmente no centro-oeste do Paraná,
melhorou bastante no Paraguai e tem que melhorar, porque essa região aqui do milho safrinha está muito ruim de chuva. Tem locais que está com uma situação boa e locais não. Teve casos de chover 100 milímetros num canto da fazenda e no outro canto não chover quase nada. Aqui no oeste catarinense, Santa Catarina também está ruim no mês de maio, março, o Rio Grande do Sul também. Só aqui na nossa região, até agora choveu 9 milímetros. O normal é 130, 140. Então, até o final do mês não vai chegar na média do mês, mas vai pelo menos aliviar um pouco. E agora precisa o Koda Fuji, que é uma variedade de maçã. Então, nós temos aqui toda a região sul melhorando a chuva entre essa semana e entrando no mês de abril numa situação melhor. O outono aqui no sul, tudo indica que vai ser um outono com um comportamento mais ou menos próximo do normal dele, várias noites com frio, até algumas noites com frio bem intenso, alguns dias com calor normal, então é a transição, a estação, só que o outono é uma estação curta. Esse ano ele começou mais cedo. Normalmente ele começa no final de março, início de abril. Esse ano ele começou no dia 10 de abril, de março. Aqui na Serra, dentro do período normal, mas aqui no litoral, boa parte do Rio Grande, boa parte de Santa Catarina e metade do sul do Paraná, ele começou umas 2 semanas mais cedo. Desde o dia 10 de março para cá que nós estamos com um comportamento de outono e vamos continuar. Essa semana já deu 3 geadas aqui em São Joaquim. A última vez que deu mais de 2 geadas foi em 2014. Nesse ano deu 5 geadas. Então faz 11 anos que nós não temos já 3 dias ou mais de geada. Nessa sexta-feira pode dar mais outra. E a tendência é que a gente ainda tenha mais frio no final de agosto, início de abril. Final de março e início de abril. A tendência é que a gente tenha condições de, entre final de março e a primeira quinzena de abril, 1 ou 2 massas frias com mais intensidade. Ele está indicando um abril mais ou menos dentro do padrão. Então vai ser um outono diferente dos últimos 2. O frio vai aparecer dentro do normal dele, alguns dias de frio intenso, alguns dias de calor forte e vários dias agradáveis. Então nós vamos ter uma percepção maior do frio esse ano aqui no sul. E a chuva vai ajudar mais agora no período de abril, que não é muito comum. Abril normalmente chove menos no sul em relação a março. Mas esse ano parece que vai melhorar. Vai ajudar o pessoal que faz pastagem de inverno aqui no Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, que já está até um pouco atrasado, principalmente nas áreas altas. Ajuda o milho safrinha, o arranque dele que está ruim nessa região aqui norte e oeste do Paraná. Quem sabe essa área aqui, ó, do Paraná, que está precisando urgente de chuva, comece a aparecer já alguma coisa nesse domingo e segunda-feira para frente. Quando a gente pega o total de chuva, ele melhorou bastante, volumes altos de chuva aqui no sul, principalmente aqui no Paraguai, norte da Argentina, Uruguai. Vamos torcer para que pelo menos 80% disso aqui ajude bem. Aqui no norte do Paraná não é tanta chuva não, vocês veem que não vai ter uma diferença tão grande, ó, de 72 para 111, então talvez ali no mês de abril, final de abril, maio, chova mais 30, 40 minutos, até o normal. À medida que se aproxima de maio, essa região aqui, toda ela diminui a chuva. Então está indicando um bom volume de chuva aqui no sul, vamos torcer para que isso se confirme. Como nós estamos agora em neutralidade, vindo de Laninha, então o comportamento é de Laninha. Embora no Oceano Pacífico não tenha Laninha, mas o comportamento é de Laninha. Melhorou, começou a aquecer o litoral do Nordeste, na altura da Bahia, Pernambuco, Alagoas. Também aqui no sul a água ainda está mais com anomalia negativa do que positiva, ainda não é muito bom. E a Laninha, vamos dizer assim, no Oceano Pacífico vai ficar hora mais frio, hora mais normal, normal a frio, vai ficar nessa emurrinhação todo esse primeiro semestre. Então teremos facilidade de entrada de massas de ar frio que podem trazer problemas em relação à geada precoce. E está aqui, ó, na temperatura. Até o dia 19 de abril, no norte do Brasil, fica mais quente aqui na Bahia, onde chove menos. No restante, fica de normal a um pouco abaixo da média, e até os países vizinhos também. Quando chega de 4 de abril a 4 de maio, o mês de abril, basicamente, continua um comportamento parecido. Ainda continua quente aqui na Bahia, grande parte do Nordeste de normal abaixo da média e grande parte aqui também normal abaixo da média. Lembrando que não é frio, é menos quente. Pode ter alguma friagem pegando essa região aqui, já em abril e principalmente quando chegar o mês de maio. Aqui no sul também, até o final de abril, dia 19, temperaturas de normal abaixo da média, normal acima da média aqui no oeste e normal abaixo da média litoral. Na Argentina, o mês de abril ainda fica, final de março, abril, fica de normal acima da média. Provavelmente
essa anomalia positiva puxa mais agora para o mês de março. E aqui no sudeste já fica de normal abaixo da média, no centro-oeste também. Não é bem frio, é só menos quente, mais frio aqui nas áreas de serra de Minas, do Rio, Espírito Santo e São Paulo. Alguns episódios de frio já estão chamando a atenção, mais do que o ano passado. O ano passado, o mês de abril, foi quase que quente, meio direto. Esse ano vai ter períodos de frio, períodos de calor, dentro do padrão. Vamos ter bons dias com frio no sul do Brasil que vão chamar a atenção. É um outono mais ou menos típico. Quando chega aqui, o mês de abril, começo de maio, está aqui, ó, de normal a um pouco acima do normal aqui em partes do sul, na Argentina, e aqui no centro do Brasil. E aqui um pouco mais fresquinho. Isso aqui indica o quê? Que vamos ter muito altos e baixos. Alguns dias de calor forte, alguns dias de frio forte, quando eu digo frio forte, para a época. E o risco já de começar a ter geada com algum potencial de danos nas áreas mais altas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já em abril, aquelas geadas assim, um pouquinho mais espalhadas, fugindo aqui da serra. E quando chegar maio, aí já começa o risco daquelas geadas mais amplas, que é o normal. Chegou o mês de maio, a geada já toma conta aqui do sul do Brasil, começa a aparecer no Mato Grosso do Sul, alguns pontos de São Paulo e na Serra da Mantiqueira, em alguns pontinhos da serra, parte alta do Rio de Janeiro. Na Argentina também já começa a ter condição de geada com algum dano, agora entre final de março, abril para frente. Já ali já é normal, estão bem mais ao sul. Então acompanhe o nosso canal, não deixe de dar o like, compartilhar e voltamos amanhã.